Olá pessoal, tudo bem? Hoje daremos continuidade ao nosso conteúdo, em unidade de terapia intensiva. Agora a gente já sabe o que é uma unidade de terapia intensiva, a gente já sabe para que ela serve, qual a sua função, A gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento da área de uma UTI, O planejamento e o projeto deve ser baseado em padrões de admissão de paciente, fluxo de visitantes e funcionários e na necessidade de instalação de apoio, que é um posto de enfermagem, um armazenamento, uma parte burocrática, uma exigência administrativa e educacional. E serviços que são peculiares à instituição individual em questão. Onde deve ser localizada essa UTI? Segundo as normas para projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, a organização física funcional de internação de paciente em regime de terapia intensiva deve proporcionar condições de internar pacientes críticos em ambientes individuais ou coletivos conforme grau de risco, faixa etária, patologia e requisitos de privacidade. Executar e registrar assistência médica e de enfermagem intensiva, prestar apoio diagnóstico laboratorial, de imagem e terapêutico 24 horas. Manter condições de monitoramento e assistência respiratória contínua, prestar assistência nutricional e distribuir alimentos aos pacientes. Manter pacientes com morte encefálica nas condições de permitir a retirada de órgão para transplante quando concedido. A localização, Cada UTI deve ser uma área geográfica distinta dentro do hospital, quando possível com acesso controlado, sem trânsito para outros departamentos. Sua localização deve ter acesso direto e ser próxima de elevador, serviço de emergência, centro cirúrgico, sala de recuperação pós-anestésica, unidades intermediárias de terapia e serviço de laboratório e radiologia. A área de internação, Os pacientes devem ficar localizados de modo que a visualização direta ou indireta seja possível durante todo o tempo, permitindo a monitorização do estado dos pacientes sobre as circunstâncias de rotina e de emergência. O projeto preferencial é aquele que permite uma linha direta de divisão entre o paciente e o posto de enfermagem. Os sinais dos sistemas de chamadas dos pacientes, os alarmes dos equipamentos de monitorização e telefones se somam a essa sobrecarga auditiva nas UTIs. Devem ser utilizados pisos que absorvam os sons, levando-se em consideração os aspectos de manter o controle das infecções hospitalares, da manutenção e movimento dos equipamentos. As paredes e os tetos devem ser construídos de materiais com alta capacidade de absorção. Acústica. Atenuadores e defletores nos tetos podem ajudar a reduzir a reverberação dos sons. As aberturas das portas devem ser defasadas para reduzir a transmissão dos sons. O posto de enfermagem, O posto de enfermagem deve ser centralizado, no mínimo um para cada 12 leitos, e prover uma área confortável de tamanho suficiente para acomodar todas as funções das equipes de trabalho, com dimensões mínimas de 8 metros quadrados. Cada posto deve ser servido por uma área de serviço destinada ao preparo de medicação, com dimensão mínima de 8 metros quadrados, e ser localizada anexa ao posto de enfermagem. Deve haver iluminação adequada de teto para tarefas específicas, energia de emergência, instalação de água fria, balcão, lavabo, um sistema funcional de estocagem de medicamentos, materiais e soluções e um relógio de parede devem estar presentes. Espaço adequado para terminais de computador e impressoras é essencial quando forem utilizados sistemas informatizados. Deve ser previsto espaço adequado para se colocar os gráficos de registro médico e de enfermagem.
Os formulários de registros médicos impressos devem estar armazenados em prateleiras ou armários de modo que possam ser facilmente acessados por todas as pessoas que requeram seu uso. Sala de utensílios e sujos. As salas de utensílios limpos e sujos devem ser separadas e que não estejam interligadas. Os pisos devem ser cobertos com materiais sem emendas ou junções para facilitar a limpeza. Banheiros de pacientes. Localizado na área de internação da unidade ou anexo ao quarto, todos os banheiros sanitários de pacientes internados devem ter duchas higiênicas e chuveiro. Sala de serviços gerais. Sala destinada à guarda de materiais e soluções utilizadas na limpeza e desinfecção da unidade. Deve ser provida de tanque e prateleiras suspensas. Armazenamento de equipamentos. Uma área para guardar os equipamentos que não estão em uso ativo deve ser planejada. A localização deve ser de fácil acesso e espaço adequado para pronta localização e remoção do equipamento desejado. Deve ser previsto tomadas elétricas aterradas em números suficientes para permitir a recarga dos equipamentos operados à bateria. Laboratório. Todas as UTIs devem ter serviço de laboratório clínico disponível 24 horas por dia. Quando o laboratório central do hospital não puder atender as necessidades da UTI, um laboratório satélite dentro da ou adjacente à UTI deve ser capaz de fornecer os testes químicos e hematológicos mínimos, incluindo análises de gases do sangue arterial. Sala de reuniões. Uma área distinta ou separada próxima de cada UTI ou de cada grupo de UTIs deve ser projetada para observar e armazenar as radiografias, estudar e discutir os casos dos pacientes. Um negatoscópio ou carrossel de tamanho adequado devem estar presentes para permitir a observação simultânea de uma série de radiografias. Área de descanso dos funcionários. Uma sala de descanso deve ser prevista em cada UTI ou agrupamento de UTIs, para prover um local privado, confortável e com um ambiente descontraído. Devem existir sanitários masculinos e femininos, dotados de chuveiros e armários. Uma copa com instalações adequadas para armazenamento e preparo de alimentos, incluindo uma geladeira, um fogão elétrico e ou forno micro-ondas. A sala de descanso precisa estar ligada à UTI por um sistema de intercomunicação. Recepção da UTI. Cada UTI ou agrupamento de UTIs deve ter uma área para acompanhar e controlar o acesso de visitantes. Sua localização deve ser planejada de modo que os visitantes se identifiquem antes de entrar. Por ser uma unidade de acesso restrito, é desejável que a entrada para os profissionais de saúde seja separada dos visitantes e um sistema de intercomunicação com as áreas da UTI efetivo. Sala de espera de visitantes. Área indispensável. Deve ser localizada próxima a cada UTI ou agrupamento de UTIs, destinada aos familiares de parentes de pacientes enquanto aguardam informações ou são preparados para a visita na unidade. O acesso de visitantes deve ser controlado pela recepção. Um bebedouro e sanitários
devem ser localizados dentro da área ou próximos a ela. São desejáveis para este ambiente cores vivas, carpete, janelas, iluminação direta e suave. Deve ser previsto telefones públicos, sofás, cadeiras, retas e reclináveis, terminais de circuito interno de TV e materiais educativos. Rota recepção da UTI. Rota de transporte de pacientes. Os corredores utilizados para transportar os pacientes devem ser separados dos utilizados pelos visitantes. O transporte do paciente deve ser rápido e a privacidade preservada. Quando necessário, o uso de elevadores deve ser previsto um tamanho superdimensionado e separado do acesso ao público. Módulo dos pacientes. Os módulos dos pacientes devem ser projetados para apoiar todas as funções necessárias de saúde. A área de cada leito deve ser suficiente para conter todos os equipamentos e permitir livre movimentação da equipe para atender às necessidades de terapia ao paciente. Cada módulo de UTI deve ter uma alarme de parada cardíaca interligado no posto de enfermagem, sala de reuniões, sala de descanso dos funcionários e demais salas são chamadas. Aqui, pessoal, tem uma imagem de um módulo, Vocês veem aí que tem uma maca e um tanto de equipamento, E esse aqui é o módulo individual da UTI. Esse aqui, no caso, é um módulo que é utilizado apenas por um paciente, No projeto da UTI, um ambiente que minimize o estresse do paciente e dos funcionários deve ser planejado, incluindo iluminação natural e vista externa. As janelas são aspectos importantes de orientação sensorial, e o maior número possível das salas deve ter janelas para indicação de dia e noite. Para controlar o nível de iluminação, podem utilizar cortinas, toldos externos, vidros pintados ou reflexivos. Outros recursos para melhorar a orientação sensorial dos pacientes podem incluir a provisão do calendário, relógio, rádio, televisão e ramal telefônico. A instalação de TV deve ficar fora do alcance dos pacientes e operados por controle remoto. As considerações de conforto devem incluir métodos para estabelecer a privacidade dos pacientes. O uso de persianas, cortinas, biombos e portas controlam o contato do paciente com a área ao redor. Uma poltrona deve estar disponível à beira do leito para a visita de familiares. A escolha das cores das paredes proporciona descanso e propicia um ambiente tranquilo. Agora, na planta física, pessoal? Na planta física da unidade de terapia intensiva deve proporcionar observação individual e de conjunto dos pacientes, espaço suficiente para a mobilização do paciente e locomoção de pessoas, tranquilidade e ambiente agradável, atendimento a pacientes de ambos os sexos sem discriminação de grupos etários, meios para intercomunicação, fácil acesso, boa iluminação e boa aeração, rápido atendimento facilitando os cuidados de enfermagem. Número de leitos. O número de leitos que a UTI deve ter depende de maneira geral do tipo de hospital que esteja localizado, da função da unidade e da sua especialidade. Em relação ao hospital geral, estima-se que o número de leitos das UTIs deve ser da ordem de 5 a 10% do total de leitos. A eficiência do atendimento da equipe de trabalho tende a cair quando o número de pacientes internados na unidade é superior a 8. Por essa razão, preconiza-se a organização de várias unidades, quando houver necessidade de maior número de leitos para o atendimento ao paciente.
O máximo de doses de leitos é fixado por normas para a instalação de uma unidade de terapia intensiva. Torna-se impraticável e extremamente onerosa uma unidade com menos de 5 leitos. O rendimento é insatisfatório, sem termos de atendimento e o custo para a instituição torna-se inviável. O custo diário por paciente em UTI é estimado em 4 ou 5 vezes mais que para aquele internado em uma área comum do hospital. Quando se determina o número de leitos de uma unidade, deve-se levar em consideração o número de pacientes atendidos no hospital e potencialmente destinados ao cuidado intensivo, bem como o tipo de serviço a ser implantado. Forma da unidade. A área comum para a disposição dos leitos é a melhor para a observação contínua do paciente. A separação dos leitos é feita com diversas divisórias leves e laváveis, que propiciam a relativa privacidade ao paciente. É recomendável, quando a área é comum, a criação de pelo menos 2 áreas fechadas para a criação de pelo menos 2 áreas fechadas para leitos de isolamento providas de instalação de água. Os leitos da UTI podem ainda ser dispostos em quartos separados, com algumas vantagens: isolamento dos pacientes infectados, redução do nível de ruído, diminuição do risco de infecção cruzada, confinamento do paciente agitado. E as desvantagens, né? A desvantagem de uma unidade com leitos em quartos separados é a maior demanda da equipe de enfermagem. Usualmente, a combinação dos 2 tipos de forma é adotada com bom resultado. Elementos da unidade. Os elementos da unidade são compostos por área para estocagem, sala de utilidades, posto de enfermagem, área de preparo de medicação, sanitários para pacientes, vestiários, secretaria, laboratórios, quarto para plantonista, copa, área para higienização de leitos, área para a recepção do paciente, sala para o serviço de nutrição dietética, área de cada leito, sala de reuniões e sala de visita. Aqui está a imagem, né, pessoal, dos módulos aí na UTI, né? Aqui está uma imagem também do posto de enfermagem, para vocês verem isso, que o posto de enfermagem está de frente para os módulos, né? Então, pessoal, vale a gente ressaltar que tudo que foi dito até agora expressa, né, as normativas que existem para que as unidades de UTI funcionem. Então, sem essas normativas, né, a gente não consegue abrir uma área de UTI. Então, tem que ser seguida à risca, né, todas essas normativas que falam aqui para mim de cada setor. Como eu citei, a gente tem aí, né, a gente tem o posto de enfermagem, a gente tem a sala de utensílios limpos e sujos, a gente tem os banheiros de paciente, a gente tem a sala de serviços gerais, a gente tem a sala de armazenamento de equipamento, a gente tem o laboratório, a gente tem a sala de reuniões, a gente tem a área de descanso dos funcionários, a gente tem a recepção da UTI, a gente tem a sala de espera de visitantes, a gente tem rota de transporte de pacientes, a gente tem os módulos dos pacientes, né? E a gente tem a planta física e o número de leitos, né? E aí, pessoal, vale ressaltar que o hospital que não consegue enquadrar toda a sua área de UTI dentro desses padrões que nós estamos preconizando aqui, que eu li para vocês, ele não consegue habilitar que o CTI ou a UTI funcione, não funcione, né, naquele prédio, naquele hospital. Então, é de suma importância que essas características sejam seguidas, né? Achei bem legal a gente mostrar, né, os módulos. Olha para vocês verem os módulos, né? Então, tem que ter um espaço bem bacana para que todo o equipamento ele seja montado ao redor, né? Equipamentos esses que vão dar suporte de vida para os pacientes mais graves. Então, tem que ter um espaço para esses equipamentos, né?
Aqui a gente está vendo a imagem, né, de um UTI, né, no mesmo ambiente, né? Então, o módulo está localizado ao lado do outro módulo, né? Mas existem também as UTIs onde é feito cada módulo num quarto separado, né? Bacana também de ver essa outra imagem aqui, pessoal, é que vocês podem observar bem, ó, tudo que foi relatado lá no posto de enfermagem, né? A gente consegue enxergar nessa imagem onde o posto de enfermagem, onde os profissionais de enfermagem ficam, ele está disposto de frente para os módulos, né? Onde os pacientes ficam. Então, mostra que tem uma visão privilegiada dos módulos, o que facilita muito o acompanhamento, o atendimento, né? E caso necessário surja alguma emergência, alguma urgência, eles podem intervir da melhor maneira possível e o mais rápido possível, porque eles estão enxergando lá de frente o problema, tá? Por hoje, pessoal, é só. A gente vai finalizando a nossa aula, tá? Qualquer dúvida, a gente vai estar disponível lá no fórum para a gente avaliar e sanar as dúvidas de vocês. Beijo e fiquem com Deus.